Louvado seja Deus, graças a Deus, mais um dia na presença de Deus, para exaltar e glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Estamos felizes, quero convidar vocês a fazer parte do nosso café, do nosso canal, o nosso Café com Deus, lá no YouTube, para nos ajudar a levar essa mensagem. Há muitos que estão precisando de ouvir uma palavra de conforto, de ouvir uma palavra da parte de Deus. Cá estamos para levar essa palavra e com a ajuda dos irmãos possamos chegar até os corações que realmente estão precisando. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se inscreva no nosso canal, faça um comentário, faça uma pergunta, estaremos prontos para responder. Amém? A palavra de Deus para os nossos corações hoje está em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu dela, porque era como ovelhas que não têm pasto, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já bastante tarde. Manda essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Dei você mesmo de comer a eles. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhe disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus, que maravilha! Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Dá vontade de chorar. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! O nosso Deus é muito fiel. O nosso Deus é aquele que se preocupa conosco, Ele se preocupa conosco em detalhes. Que maravilha é servir a esse Deus que não dorme, a esse Deus que tudo vê, esse Deus que conhece a necessidade do seu povo. Aquela multidão estava ali à espera de Jesus. Aleluia! E Jesus se compadeceu dela. Muitas vezes nós não se compadecemos nem daqueles que estão ao nosso redor, nem daqueles que estão próximos de nós, mas o nosso Deus se compadece. Aleluia! Ele se compadece de mim, Ele se compadece de ti. Glória a Deus! Basta nós tão somente nos colocarmos na presença do nosso Deus, porque Ele é fiel. Como eu amo esse Deus! Como é maravilhoso servir esse Deus! O nosso Deus é maravilhoso. E Jesus simplesmente falou para os discípulos que elas eram como ovelhas que não têm pastor. Aquela multidão estava desamparada, mas Jesus chegou. Glória a Deus. Jesus chegou para mudar a história. Jesus está chegando na sua vida para mudar a tua história, meu irmão. Jesus está chegando na nossa vida para mudar a nossa história. E os discípulos continuaram questionando Jesus, tentando tirar uma solução. E Jesus simplesmente falou para eles que não se importavam, que eles dessem um jeito, glória a Deus, que eles é que teriam que se preocupar, que eles eram que teriam que ter compaixão, eles que teriam que ter misericórdia. Amar o próximo não é fácil, não. Amar quem nos ama, quem nos aplaude é muito fácil, mas amar o próximo como Jesus amou essa multidão é difícil. Oh, aleluia! Mas Jesus tem te convidado, meu irmão e minha irmã, para amar o próximo,
para ter misericórdia do próximo, para se compadecer da multidão que está aí pecando, se perdendo a sua alma, se perdendo a sua vida, perdendo a sua paz. E você tem o alimento certo que Jesus quis ensinar para aqueles discípulos, que não se tratava de dinheiro, que não se tratava de quantidade de alimento, tratava tão somente da vontade e da misericórdia para com o outro. Tratava-se tão somente de se colocar no lugar do outro. Tratava-se tão somente de sentir a dor do outro. É isso que Jesus quer de mim, de você, que nós não estejamos acomodados só no nosso bem-estar. Tem comida? Glória a Deus. Tem emprego? Glória a Deus. Tem dinheiro? Glória a Deus. Tem paz? Glória a Deus. Tem saúde? Glória a Deus. Mas tem alguém que está batendo, pedindo socorro. E aonde é que você está? Será que seu coração é igual ao coração de Jesus naquele dia, naquele momento? Jesus teve compaixão. O que significa essa palavra para mim e para ti? Compaixão. E aí os discípulos tentando instruir Jesus como é que devia fazer, Jesus só perguntou. Jesus, porém, lhe disse, Jesus deu uma ordem. Jesus não questionou se tinha, se era pouco, se era muito, se tinha dinheiro, se não tinha. Glória a Deus. Ele só deu um comando, aleluia. E disse, Jesus, porém, lhe disse, dei vocês mesmo de comer a eles. Aí a coisa mudou, porque Jesus jogou nos braços deles, nas mãos deles, a responsabilidade de alimentar aquela multidão. Mas como que eles iam alimentar? Aí eles começaram a questionar. Nem que eles tivessem tanto de dinheiro, nem que eles fizessem isso ou fizessem aquilo. Quantos pães você tem? Trate de descobrir. Senhor Jesus não queria saber. O Senhor Jesus tinha chegado. O Senhor ia mudar a situação daquela multidão. O Senhor Jesus se dispôs a alimentá-los. O Senhor Jesus se dispôs a ter misericórdia. E aí começou a questionar entre os da multidão o que tinha e o que não tinha. E chegaram num consenso. 5 pães e 2 peixes. Glória a Deus. Então Jesus lhe ordenou, glória, que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Jesus é organizado, Jesus, ele tem estratégia para nos abençoar. O Senhor não gosta de desordem. O Senhor é organizado, colocou eles estrategicamente em grupos e eles o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Era muita gente. Será que se nós estivéssemos lá, nós também teríamos questionado Jesus? Com certeza. Quando Jesus manda a gente abençoar alguém, a gente sempre questiona. Imagina um tanto de gente desse. Senhor, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou abençoar esse tanto de gente? Vou dar comida para esse tanto de gente. Mas o Senhor Jesus foi categórico. Deu uma ordem, vocês irão alimentá-los. E eles o fizeram repartindo. Jesus pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, abençoou. Deus de maravilha! Isso nos prova que quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer nos abençoar, Ele não depende do que temos em mãos, Ele não depende do teu dinheiro, Ele não depende de nada.
Ele depende somente da tua obediência. Eu falo sempre isso, porque a palavra que Jesus está sempre nos ensinando é obedecer, obedecer, obedecer. É servir, é servir, é servir. Aleluia! Glória a Deus! E mais uma vez, nessa palavra tão gloriosa, o Senhor fala conosco. Obedeça, só obedece. Não questione o teu Deus, obedece. Se Ele mandou você ir, você vai. Se Ele mandou você fazer, você faz. Porque é muito fácil a gente fazer o que a gente quer, mas fazer o que o Senhor quer que nós façamos, aí é difícil. Mas quando nós nos colocamos diante do nosso Deus, em espírito e em verdade, em obediência, a gente vê o agir de Deus. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 pães, ergueu os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuísse. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Aleluia! Todos comeram, se fartaram. Não foi só um pedacinho para cada um, não. Não foi contando os pedaços, não. Comeram que se fartaram, que eles estavam saciados. A fome realmente havia sido satisfeita. Glória a Deus. E ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaço de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. Ah, que coisa gloriosa! Como não chorar, aleluias! Como não glorificar esse Deus tão poderoso, tão fiel nas nossas vidas? Não era 100, não era 50, aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha! Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Esse é o Deus que tu serve, meu irmão. Esse é o Deus em que tu serves, minha irmã. Ele não está preocupado com quantidade, mas quando Ele quer fazer, Ele faz. Não era 50, não era 100, eram 5.000 homens. Oh, Deus fiel, esse é o Deus a quem nós temos servido. De que tens falta, o Senhor te pergunta. Diante dessa palavra tão poderosa, de que tens falta, meu irmão e minha irmã. Acredito que o teu Deus ainda muda a história. Glória a Deus.